Acordei na cabana de uma estranha depois do meu acidente fatal de trilha. 6 meses depois, descobri que meu marido e minha irmã estavam noivos usando o dinheiro do meu seguro de vida. Mas quando entrei no casamento deles bem viva, o dia perfeito deles se transformou no pior pesadelo. Olá a todos. Antes de começar minha história, adoraria saber de qual cidade vocês estão nos acompanhando. Sintam-se à vontade para compartilhar nos comentários. Agora, deixem-me levar vocês para dentro desta história. 6 meses atrás, eu era Eliana Vargas, uma corretora de imóveis com uma boa lista de clientes e um marido que eu adorava, Renato. Tínhamos uma bela casa de 2 andares em um bairro tranquilo, do tipo com árvores frondosas de mangueira e vizinhos que acenavam quando você passava de carro. A vida era confortável, previsível e eu amava assim. Aquela manhã estava fresca, do jeito que um dia de início de primavera pode ser. Eu estava no balcão da cozinha tomando meu café quando Renato veio por trás e envolveu meus braços na minha cintura. Você ainda vai fazer aquela trilha, né? Ele perguntou com a voz estranhamente animada. Claro, eu disse. É o dia perfeito para isso. Céu limpo. Você devia pegar a trilha do Morro Alto. Ele sugeriu, servindo uma xícara para si. Ouvi dizer que a vista fica espetacular depois da chuva de ontem. Eu lembro de ter achado um pouco estranho. Renato normalmente não se interessava tanto pelas minhas rotas de trilha, mas só sorri. Boa ideia, amor. 1 hora depois eu estava lá. O ar estava limpo e cheirava a mata e terra úmida. Senti uma paz ao começar a subir a trilha, mas conforme subia, notei que o caminho estava mais escorregadio do que eu esperava. A chuva tinha transformado trechos da trilha em lama vermelha escorregadia. Fiz uma anotação mental para ter cuidado. Cheguei a um mirante cênico, um lugar onde a trilha estreitava perto de um barranco íngreme. Parei para respirar, olhando o vale lá embaixo. Esse foi o último momento de paz que lembro. Virei para continuar no caminho, e meu pé simplesmente escapou. Não pareceu um escorregão simples. Pareceu que o chão cedeu debaixo de mim, como se eu tivesse perdido o equilíbrio de repente. Houve um segundo de pura confusão vertiginosa, uma sensação de leveza, e então terror. O mundo virou um borrão de verde e marrom, enquanto eu caía pela borda. Não lembro muito da queda em si, só flashes. O estalo doentio de um galho quebrando minha queda por um instante, a dor aguda e queimando no ombro, a sensação horrível de bater na água fria e corrente do riacho lá embaixo. O impacto tirou meu fôlego, e a última coisa que lembro é a água gelada se fechando sobre minha cabeça, me puxando para a escuridão. Não sei quanto tempo fiquei naquela água, ou quanto tempo fiquei inconsciente na margem rochosa, onde a corrente finalmente me cuspiu. A próxima coisa que soube foi acordar com um cheiro de fumaça de lenha e ensopado de carne. Minha cabeça latejava, uma dor profunda e pulsante que tornava impossível pensar direito. Meu corpo inteiro parecia um grande hematoma. O rosto de uma mulher entrou em foco acima de mim. Ela tinha olhos gentis, marcados por rugas, e um sorriso suave. Ora, veja só quem finalmente decidiu se juntar aos vivos. Ela disse, com a voz quente e rouca. Calma aí, não tente se mexer rápido demais. Onde? Onde eu estou? Consegui sussurrar, com a garganta em carne viva. Você está na minha casa. Meu nome é Madalena. Meu marido te encontrou lá embaixo perto do riacho há alguns dias. Você estava em péssimo estado. Ela gentilmente passou um pano úmido e fresco na minha testa. Querida, você tem sorte de estar viva. O riacho deve ter te carregado por quilômetros. Eu estava viva, mas enquanto estava deitada naquela cama de estranha sem documento, sem celular, e com a cabeça tão bagunçada que mal lembrava meu próprio nome, eu não fazia ideia de que no mundo que eu deixei para trás, eu já estava morta e enterrada. As próximas semanas foram um borrão de dor e confusão. Madalena foi uma bênção. Ela me cuidou de volta à saúde com ensopados, chás de ervas e uma paciência quieta e constante que eu precisava desesperadamente. A cabana dela era pequena e rústica, escondida bem no meio da mata, quilômetros da cidade mais próxima. Era um refúgio seguro, um lugar tranquilo para me curar, mas também era uma espécie de prisão, porque eu não tinha como contatar o mundo exterior. Minha memória voltou aos poucos. Primeiro, meu nome, Eliana. Depois, Renato. Nossa casa. Minha irmã, Daniela. As memórias eram como pedaços de um espelho quebrado, e eu tentava montá-las de novo.
Eu passava horas só olhando pela janela para as árvores altas, com a frustração crescendo dentro de mim. Meu corpo estava se curando, mas minha mente parecia quebrada. Tentei andar uma tarde e minhas pernas simplesmente cederam, me fazendo cair no chão. Fiquei lá deitada e chorei, não de dor, mas da impotência de tudo aquilo. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, eu estava forte o suficiente para ficar sentada por mais de 1 hora de cada vez. Minha cabeça estava mais clara. Uma tarde, Madalena estava limpando um velho computador bege no canto da sala. Sabe, não temos muita internet por aqui, ela disse. Mas funciona. Lenta como melado em janeiro, mas funciona. Talvez você possa tentar encontrar sua família. Meu coração começou a bater forte. Claro, a internet. Senti uma onda de esperança misturada com um estranho tipo de medo. O que eu encontraria? Sentei na velha mesa, o plástico do teclado amarelado pelo tempo. Podia ouvir o barulho alto de disco e bip enquanto a máquina se conectava à internet. Minhas mãos tremiam enquanto digitava meu próprio nome na barra de busca, Eliana Vargas. O primeiro resultado foi uma matéria de notícia local. A manchete me acertou como um soco físico. Corretora de imóveis Eliana Vargas desaparecida, presumida morta após acidente em trilha. Presumida morta. As palavras nadaram diante dos meus olhos. Li a matéria, com a respiração presa na garganta. Citava um Renato devastado, que falava de sua dor insuportável. Mencionava que um serviço memorial estava sendo planejado. Um funeral. Eles tinham feito um funeral para mim. Senti uma onda de tontura, mas continuei rolando. Havia fotos minhas, artigos sobre os esforços de busca que acabaram sendo cancelados. E então eu vi uma matéria de um blog de sociedade local postada há poucas semanas. A manchete era de uma alegria doentia. Um novo começo, Renato Vargas encontra o amor após tragédia. Meu sangue gelou. Cliquei no link. E lá estava. Uma foto de Renato, meu marido, sorrindo. O braço dele envolvia minha irmã, Daniela. Ela estava radiante, com a mão erguida mostrando um anel de diamante brilhante no dedo. A matéria era curta e doce. Falava de como eles encontraram consolo nos braços um do outro durante o luto compartilhado. Anunciava o noivado deles, apenas 3 meses após meu desaparecimento. 3 meses. Não percebi que ainda segurava a caneca de cerâmica de chá que Madalena tinha me dado até ela escorregar dos meus dedos dormentes. Bateu no chão de madeira e se estilhaçou, o som ecoando a destruição completa e absoluta do meu mundo. Madalena correu para dentro. Eliana? Querida, o que foi? Eu não conseguia falar. Só apontei um dedo trêmulo para a tela. Ela se inclinou sobre meu ombro, os olhos percorrendo a matéria. Ouvi sua inspiração brusca. Meu Deus do céu! Ela sussurrou. Isso não está certo. Não está certo? Era uma traição monstruosa. Enquanto Madalena me ajudava a limpar os pedaços quebrados da caneca, um pensamento único, frio e claro, se formou na minha mente. Não era mais sobre voltar para casa. Era sobre algo completamente diferente. Olhei para cima do chão, com os olhos duros. Madalena, eu disse, minha voz mal um sussurro, mas cheia de uma nova e aterrorizante certeza. Eu vou invadir um casamento. Alguns dias depois, convenci o neto de Madalena, um adolescente quieto com uma caminhonete velha, a me levar até a cidade. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Dei a ele o resto do dinheiro que eu tinha. Estacionamos do outro lado da rua da minha casa. Nossa casa. Parecia exatamente a mesma, mas parecia a casa de uma estranha. Não tivemos que esperar muito. A porta da frente se abriu e Renato e Daniela saíram de mãos dadas. Eles estavam rindo de algo. Ele se inclinou e a beijou. Um gesto casual e íntimo que falava de anos de familiaridade. Não era o beijo de 2 pessoas encontrando conforto no luto. Era o beijo de um casal estabelecido há muito tempo. A visão revirou meu estômago. Eu soube então que não podia simplesmente invadir. Precisava de um plano. Precisava de aliados. E eu sabia exatamente quem ligar primeiro. Pedi ao neto para me deixar em uma loja de conveniência, onde comprei um celular pago barato. Minhas mãos tremiam enquanto discava um número que eu sabia de cor. Tocou uma vez, 2. No terceiro toque, ela atendeu. Alô? Bianca, não desliga. Sou eu, Eliana. Silêncio. Depois uma voz aguda e irritada. Isso não tem graça. Quem é? Eu tive que provar que era eu.
Quando tínhamos 16 anos, eu disse, com a voz falhando, você me ajudou a fugir para ver aquela banda punk horrível, os Desajustados. Você usou minha jaqueta jeans porque seus pais te deixariam de castigo para o resto da vida se soubessem onde você realmente estava. Dissemos a eles que estávamos na sessão de cinema da escola. Mais silêncio. E então um soluço engasgado. Meu Deus, Eliana? Como? Onde você está? Não posso te contar ainda, Bia, mas preciso saber de uma coisa. E preciso que você seja honesta comigo. Respirei fundo. Quanto tempo? Quanto tempo eles estavam juntos antes de eu desaparecer? A inspiração brusca de Bianca do outro lado da linha me contou tudo. Eliana, eu não tenho certeza. Havia rumores, sussurros, mas eu nunca quis acreditar neles. Quanto tempo, Bianca? Insisti, com a mão livre fechada em punho. Ela suspirou um som pesado de culpa. Eu vi os dois juntos, no bar azul, no centro. Foi uns 8 meses antes do seu acidente. Meu coração parou. 8 meses. Enquanto eu planejava nossa viagem de aniversário, meu marido e minha irmã estavam se encontrando escondido. Eles não me viram, Bianca continuou, com a voz apressada. Eu quis te contar, Eliana. Juro que quis, mas não tinha prova. Confrontuei Daniela depois, e ela só riu e disse que foi uma coisa única, um erro estúpido, e implorou para eu não destruir seu casamento por causa disso. 8 meses. As palavras ecoavam na minha cabeça. Enquanto eu tentava organizar nossas finanças para uma casa nova, enquanto tentava começar uma família, eles estavam juntos. A traição era muito mais profunda do que eu poderia imaginar. Eliana, o que você vai fazer? Bianca perguntou, com a voz carregada de medo. Através do para-brisa da caminhonete, observei Daniela saindo da minha casa dirigindo meu carro, o que Renato provavelmente tinha declarado como vendido, e ela estava usando meu suéter de cashmere favorito, o que eu achava que tinha perdido. Uma determinação fria e dura se instalou em mim. Vou deixar eles terem o planejamento perfeito do casamento, eu disse, com a voz sem emoção. Deixar eles enviarem os convites, escolherem as flores, o bolo. Deixar eles acharem que conseguiram se safar de tudo. E depois? Bianca sussurrou. E depois eu disse, vou aparecer naquela igreja e dar exatamente o que eles merecem. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais uma palavra. Isso não era mais só sobre vingança. Era sobre justiça. Voltar para a cabana de Madalena pareceu diferente dessa vez. Não era mais só um santuário. Tinha se tornado meu quartel-general. Passei as noites na mesa da cozinha dela fazendo listas, tentando lembrar senhas, números de conta, qualquer coisa que eu pudesse usar. Madalena colocava uma xícara fresca de chá ao meu lado, com os olhos cheios de preocupação. Cuidado, querida. Ela me alertou uma noite. A vingança pode te consumir se você deixar. Olhei para cima das minhas anotações, encontrando o olhar dela. Não estou deixando-me consumir, Madalena, eu disse. Estou deixando-me alimentar. Tem diferença. E tinha. Porque para conseguir a justiça que eu precisava, eu exigia mais informações. A confissão de Bianca foi um começo, mas eu precisava saber mais sobre o que tinha acontecido depois que eu sumi. Precisava falar com alguém de dentro. Precisava falar com Gustavo. Gustavo era o melhor amigo de Renato desde a faculdade, padrinho do nosso casamento. Era um cara decente, mas fraco de vontade, e eu sempre senti que ele tinha um pouco de consciência culpada. Mais importante, ele sempre teve uma queda por mim. Eu sabia que podia usar isso. Tive que mudar minha aparência. Madalena me ajudou a tingir meu cabelo de castanho escuro na pia da cozinha dela, o dye barato manchando a porcelana. Comprei um par de óculos sem grau com armação grossa na farmácia. Comecei a me vestir com roupas largas e esquecíveis. Era uma sensação estranha tentar ficar invisível em uma cidade onde eu antes conhecia todo mundo. Encontrei Gustavo no lugar de sempre, o reservado de canto no bar e grill do Jimmy, tomando uma cerveja depois do trabalho. Meu coração martelava contra as costelas enquanto eu deslizava no reservado na frente dele. Olá, Gustavo. A cerveja dele parou no meio do caminho até a boca. A cor sumiu do rosto dele como se tivesse visto um fantasma, o que, suponho, tinha. Jesus Cristo, ele sussurrou, com os olhos arregalados de incredulidade. Eliana? Fala baixo, eu disse, olhando ao redor do bar. Preciso falar com você. Mas, você... Eles disseram que você estava morta. Nem tanto, eu disse, me inclinando para a frente. Me conta tudo, Gustavo.
Quanto tempo você sabia? Ele colocou a cerveja na mesa com a mão trêmula. Não conseguia me olhar nos olhos. Eu juro, Eliana, eu não sabia antes do acidente. Não com certeza. Mas você soube depois, eu pressionei. Quando eles ficaram juntos tão rápido, ele esfregou o rosto, parecendo exausto. Olha, Renato me contou que tinha rolado algo, mas disse que tinha acabado. Ele me contou isso cerca de 1 ano antes de você desaparecer. Disse que foi um erro, que terminou. Ele finalmente olhou para mim, com os olhos suplicantes. Eu acreditei nele, e depois que eu sumi, foi como se eles nem tentassem mais esconder. Ele admitiu, com a voz baixa. Eu confrontei ele uma vez, disse para assumir, para respeitar sua memória. Mas você nunca contou para ninguém, né? Desculpa, Eliana. Eu devia ter, ele murmurou, olhando para as mãos. Uma garçonete se aproximou e eu puxei meu boné mais para baixo, pedindo um uísque puro. Eu ia precisar. Depois que ela saiu, Gustavo se inclinou mais perto. Tem mais, ele disse, com a voz quase inaudível. Sobre sua casa, seu dinheiro. Meu estômago apertou. O que tem? Renato usou o pagamento do seu seguro de vida para quitar dívidas de jogo. As palavras me acertaram como um soco. Dívidas de jogo? Eu nunca soube que ele tinha nenhuma. E agora, Gustavo continuou, com a voz cheia de nojo. Ele e Daniela estão usando o que sobrou para planejar esse casamento ridículo e exagerado. É o seu dinheiro, Eliana. Eles estão usando sua morte para financiar a nova vida deles juntos. O uísque chegou. Tomei de um gole só. A queimadura foi uma distração bem-vinda. Me mostra a prova, eu exigi. Gustavo puxou o celular. Me mostrou capturas de tela de extratos bancários que ele conseguiu, mensagens que ele tinha sido copiado, evidências da traição deles expostas em pixels e números. Eles estavam planejando abrir uma empresa de incorporação imobiliária com o resto do meu dinheiro. Estava tudo lá, o roubo descarado e sem vergonha da minha vida. E minha mãe? Eu perguntei, temendo a resposta. Ela realmente está de boa com tudo isso? A expressão de Gustavo disse tudo. Helena, ela está ajudando eles a planejar a coisa toda. Diz que é o que você teria querido, que eles sejam felizes. A traição da minha própria mãe pareceu um soco físico. Eu me levantei, com a cadeira arranhando o chão. Tinha que sair dali. Mas então Gustavo segurou meu braço, com a pegada surpreendentemente forte. Espera, ele disse, com o rosto pálido. Eliana, tem mais uma coisa. Algo que você precisa saber. Parei, com uma sensação fria subindo pela espinha. O quê? É sobre o dia que você foi fazer trilha. Meu coração parou. O que tem? Ele engoliu em seco, com os olhos percorrendo o bar como se tivesse medo de ser ouvido. Renato sabia daquela trilha. Sabia como era perigosa depois de chuva forte. A gente falou sobre isso algumas semanas antes, depois que um amigo nosso escorregou e quebrou o tornozelo lá em cima. O ar nos meus pulmões virou gelo. Minha memória voltou para aquela manhã. Renato, tão animado, tão insistente. Você devia pegar a trilha do Morro Alto. A vista fica espetacular depois da chuva. Foi ele que sugeriu que você fosse lá naquela manhã, né? A voz de Gustavo era quase um sussurro, mas a acusação pairava no ar como uma sentença de morte. As implicações me acertaram como uma onda de água gelada. Isso não era só um caso, não era só roubo, meu acidente tinha sido arranjado, o pensamento era tão monstruoso, tão impensável, que por um momento eu não consegui respirar. Você tem prova disso também? Eu perguntei, com a voz perigosamente baixa. Gustavo assentiu devagar, com os olhos cheios de medo e certeza sombria. Ele me mandou mensagem naquela manhã, perguntando se eu achava que a trilha estaria escorregadia o suficiente. Não pensei nada na hora. Achei que ele só estava preocupado, mas depois Daniela mandou mensagem para ele e acho que ele me copiou sem querer no grupo. Meu corpo inteiro ficou rígido. Manda para mim, eu disse, com a voz como aço. Rabisquei o número do meu pré, pago num guardanapo e empurrei pela mesa. Manda tudo que você tem. Toda a captura, todo o extrato, tudo. Eliana, o que você vai fazer com tudo isso? Ele perguntou com o rosto uma máscara de preocupação. Consegui sorrir, mas sabia que não tinha calor nele. Vou dar o dia de casamento que eles merecem. Saí do bar e entrei na chuva fina. Minha mente corria, tentando processar a enormidade do que eu tinha acabado de descobrir. Se Renato tinha deliberadamente me mandado para aquela trilha, sabendo como era traiçoeira,
Isso era tentativa de homicídio. Meu celular vibrou no bolso. Uma nova mensagem. Era de Gustavo. Ele já tinha mandado os arquivos. Me escondi embaixo do toldo de uma loja fechada, com as mãos tremendo enquanto abria a primeira imagem. Era uma captura de tela de um grupo de mensagens. Meu sangue gelou enquanto lia as palavras. Renato, a trilha deve estar escorregadia o suficiente depois da chuva. Certifique-se que ela vá sozinha. Daniela, você tem certeza disso? Renato, é a única forma de ficarmos juntos. Confia em mim. Tive que me apoiar na parede fria de tijolos para me sustentar. Meus joelhos pareciam fracos. Eles não tinham só me traído. Não tinham só roubado de mim. Tinham tentado me matar. Tudo por dinheiro. Tudo para poderem ficar juntos, sem julgamento. Fechei as mensagens, com uma calma aterrorizante lavando meu choque. A velha Eliana, a esposa e irmã confiante e ingênua, tinha realmente morrido naquela montanha. A mulher parada na chuva, olhando para a prova da própria tentativa de assassinato, era alguém completamente nova, e ela estava prestes a aprender que o karma, quando finalmente chega, tem mira perfeita e mortal. O próximo passo foi reunir meus aliados. Marquei um encontro com Bianca num café tranquilo, em 2 cidades de distância, um lugar onde ninguém me reconheceria. Quando ela me viu, explodiu em lágrimas, me abraçando tão forte que eu mal conseguia respirar. Não acredito que é realmente você, soluçou. Achei que estava ficando louca quando você ligou. Desculpa por sumir, Bia, eu disse, guiando ela para um reservado no canto. Mas precisei de tempo para juntar evidências. Puxei meu celular e mostrei as mensagens de Gustavo para ela. A mão dela voou para a boca enquanto lia. Meu Deus, sussurrou, com os olhos arregalados de horror. Eliana, eles planejaram. A coisa toda. Parece que sim, eu disse, com a voz sombria. Mas preciso de mais. Antes que ela pudesse responder, um homem de terno escuro se aproximou da nossa mesa. Meu coração pulou na garganta até ver Bianca relaxar um pouco. Eliana, ela disse, com a voz firme, esse é o detetive Mendes. Ele tem investigado o seu caso. Fiquei tensa imediatamente. Bianca, você não. Está tudo bem, disse o detetive Mendes, com a voz calma e tranquilizadora enquanto deslizava no reservado. Seu segredo está seguro. Francamente, Sraiua Vargas, eu estava suspeitando do seu marido e da sua irmã desde o começo. O tempo do noivado deles, o pagamento rápido do seguro, nunca me pareceu certo, mas eu não conseguia provar nada. Ele puxou um pequeno gravador. E agora, eu gostaria de ouvir sua história. Então contei tudo para eles. A trilha, a queda, Madalena descobrindo o noivado. Quando cheguei na parte da minha mãe, Helena, ajudando eles, Bianca pegou minha mão. Tem mais uma coisa que você devia saber, ela disse baixinho, sobre sua mãe. Que ela está apoiando eles. Eu já sei. Não, é pior, Bianca disse, olhando para o detetive que assentiu. Ela tem ajudado eles a venderem suas coisas, suas joias, sua coleção de arte, tudo que você herdou da vovó Rosa. A xícara de café na minha mão rachou sob a pressão do meu aperto. Minha própria mãe, o detetive Mendes fez algumas anotações. Legalmente, sem certidão de óbito, essas vendas podem ser consideradas roubo, ele explicou. Estamos investigando as finanças do Renato há um tempo. Fraude de seguro no mínimo. E agora com essa tentativa de homicídio. Ele então puxou alguns documentos da pasta e colocou na mesa. Também encontramos algo interessante quando cavamos um pouco mais fundo. O testamento da sua avó. Minha cabeça se ergueu. O que tem? A versão registrada no cartório não é a original, ele disse gravemente. Encontramos a verdadeira na caixa de segurança da sua avó. Ele deslizou os 2 documentos pela mesa. A diferença era gritante. A verdadeira deixava todo o patrimônio dela. Uma herança considerável para mim. A versão registrada, a falsificada, dividia tudo entre mim e Daniela. Como? Eu sussurrei, olhando para a assinatura da minha mãe no documento fraudulento. Sua mãe tinha procuração depois do derrame da sua avó, Mendes explicou. Ela fez a troca antes de registrar. Então minha própria mãe tinha roubado minha herança, e agora ela estava ajudando meu marido e minha irmã a venderem bens que tecnicamente não eram deles. Era uma conspiração, uma teia de mentiras e ganância tecida pelas 3 pessoas em quem eu mais deveria poder confiar no mundo. Bem nesse momento, o celular de Bianca vibrou. O rosto dela ficou pálido enquanto olhava.
Você precisa ver isso, ela disse, com a voz tremendo. Era uma postagem de Daniela nas redes sociais, uma foto dela numa loja de noivas vestindo um vestido de noiva, o vestido de noiva vintage da minha avó, aquele que era para ser meu. A legenda dizia: prova final do vestido. Mal posso esperar para honrar a memória da minha irmã usando o vestido dos sonhos dela no meu dia especial. Contagem regressiva a casamento. Nosso amor ganha. E como se não bastasse, Bianca adicionou um último golpe devastador. Ouvi ela conversando com sua mãe ontem. Ela disse: ela está planejando anunciar no casamento que estão esperando. A sala girou. O quê? Ela está grávida de 3 meses. 3 meses. A conta era simples e brutal. Eles conceberam o filho enquanto eu lutava pela vida na cabana de uma estranha, enquanto planejavam o casamento com meu dinheiro. Eu quero destruir eles, eu disse, com a voz baixa, mas tremendo de raiva. Não só legalmente. Quero que eles sintam o que eu senti. O detetive Mendes olhou para mim com um entendimento sombrio nos olhos. Temos o suficiente para prisões agora, ele disse. Mas se você quer o impacto máximo, o casamento, eu terminei. Deixem eles terem o dia perfeito. Depois tomem tudo. Era um risco enorme, mas era a única forma de conseguir a justiça que eu realmente queria. Naquela noite, entrei na casa da minha infância usando uma chave que eu sabia que ficava escondida debaixo de um tijolo solto na porta dos fundos. A casa parecia alienígena. Fotos de Renato e Daniela estavam por toda parte, substituindo as que antes tinham eu. Entrei na cozinha escura e sentei à mesa, esperando. 1 hora depois, a porta se abriu e minha mãe, Helena, entrou cantarolando para si mesma. Ela acendeu o interruptor e o cantarolar parou abruptamente. Ela apertou o peito, com a bolsa caindo no chão com um baque. Jesus, ela ofegou. Eliana, você não pode continuar fazendo isso. Senta, mãe, eu disse, com a voz neutra. Precisamos conversar sobre o testamento da vovó Rosa. O rosto dela ficou pálido. Eu? Não sei do que você está falando. Bati as 2 versões do testamento na mesa da cozinha. A verdadeira e a falsificada. Quer explicar isso? Ela olhou para os papéis, com a compostura desmoronando. Onde você conseguiu isso? Não importa onde consegui. O que importa é o que acontece agora. Empurrei o testamento verdadeiro na direção dela. Você vai me ajudar, ou vou levar isso para o Ministério Público. Você vai para a prisão. Você não faria isso, ela gaguejou. Sou sua mãe. E Daniela é minha irmã, eu retruquei. Isso não impediu nenhum de vocês de tentar me matar e roubar minha vida. Eu não sabia disso, ela chorou, desabando na cadeira. Juro, Eliana. Só descobri depois. Depois que disseram que você estava morta. Renato estava tão arrasado e Daniela estava lá para ele. Eles estavam apaixonados. Eu achei que era o destino. Eu ri, um som amargo e feio. Destino. Eles planejaram minha morte, mãe, e você ajudou eles a lucrar com isso. Ajudou a planejar o casamento, ajudou a vender minhas coisas, tudo enquanto sabia o que eles fizeram. Ela começou a chorar, soluços reais e pesados, mas eu não senti nada, nenhuma simpatia, nenhuma pena. Aqui é o que vai acontecer, continuei, com a voz como gelo. Você vai continuar planejando esse casamento. Vai fazer perfeito. Não poupe gastos. É meu dinheiro pagando mesmo, né? O quê? O que você vai fazer? Ela sussurrou através das lágrimas. Vou dar à minha querida irmã o casamento que ela merece, eu disse. A única pergunta é, de que lado você vai estar quando tudo desabar? Ela olhou para os 2 testamentos na mesa, com a mente claramente correndo, pesando as opções. O instinto de sobrevivência finalmente venceu qualquer senso distorcido de lealdade que ela tinha por Daniela. Olhou para mim, com o rosto marcado por lágrimas, os olhos cheios de medo. O que você precisa que eu faça? Primeiro, eu disse, me consiga uma cópia de todo o documento financeiro que você tem relacionado a eles nesse casamento. Todo o contrato de fornecedor, todo o recibo. Depois quero saber cada detalhe. A lista de convidados, o mapa de assentos, a programação, todo o discurso planejado. E se eu fizer tudo isso? Ela perguntou, com a voz tremendo. Então talvez, só talvez, eu disse, me levantando para sair, você não passe sua aposentadoria numa cela de prisão. Enquanto eu saía pela porta dos fundos e entrava no ar fresco da noite, ouvi ela pegar o telefone. Sua voz, milagrosamente composta, flutuou pela janela aberta.
Daniela querida, é a mamãe. Tive a ideia mais maravilhosa para sua entrada no casamento. A armadilha estava armada. Todas as peças estavam se encaixando. O ensaio do casamento estava a todo vapor quando eu entrei no coro da igreja, com Bianca logo atrás. Do nosso ponto de vista escondido, observei a paródia grotesca da minha vida se desenrolar lá embaixo. Não, não, Daniela, querida. Minha mãe chamou, com a voz ecoando no espaço cavernoso. Ela estava interpretando seu papel perfeitamente. Você precisa pausar mais tempo no terceiro banco. É onde os fotógrafos vão ter o melhor ângulo. Daniela, usando um vestido solto que já lutava para esconder a barriga crescente, praticou o andar de novo. Renato estava no altar, radiante para ela. Olhava para ela com a mesma expressão de adoração que antes reservava para mim. A visão me enjoou. Eles parecem nervosos, Bianca sussurrou, me passando um binóculo. Especialmente Daniela. Ótimo, eu disse, focando as lentes neles. Bem nesse momento, meu celular vibrou. Era o detetive Mendes. Equipe da Polícia Federal em posição. Todas as contas marcadas. Pronto quando você estiver. Lá embaixo, Daniela estava tendo o que parecia uma discussão sussurrada e acalorada com minha mãe. Eu conseguia distinguir as palavras dela. Eu não consigo fazer isso, mãe. Não parece certo. Usar o vestido da Eliana. E se? E se o quê? Minha mãe sibilou. Não seja ridícula. Está tudo perfeito. Renato se juntou a elas, colocando o braço ao redor de Daniela. Amor, a gente já conversou sobre isso. É o que Eliana teria querido. Eu quase ri alto. Em vez disso, mandei uma mensagem para Gustavo. Sua vez. Bem na hora, Gustavo irrompeu pelas portas principais da igreja, parecendo devidamente agitado. Renato, temos um problema. São as licenças para o novo empreendimento. O rosto de Renato escureceu. Agora não, cara. O banco está ameaçando retirar o financiamento, Gustavo insistiu, interpretando seu papel lindamente. Precisamos resolver isso hoje, ou a coisa toda pode desmoronar. Tudo bem, Renato resmungou. Beijou a bochecha de Daniela. Vou resolver isso. Você termina aqui. Depois que eles saíram, Daniela afundou num banco, com a cabeça nas mãos. Minha mãe deu um tapinha desajeitado no ombro dela. Vou pegar uma água para você, ela disse, saindo apressada. Era a brecha que eu esperava. Fica aqui, sussurrei para Bianca. Desci as escadas dos fundos e entrei no santuário principal, ficando nas sombras das grandes colunas de pedra. Daniela estava sozinha, murmurando para si mesma. Isso está errado. Tudo isso está errado. Tendo dúvidas, irmãzinha, eu disse com a voz ecoando levemente na igreja vazia. Ela girou com os olhos arregalados de terror. Quem está aí? Só sua consciência, eu disse, permanecendo escondida, te dizendo o que você já sabe, que o karma está chegando. Eliana? A voz dela falhou. Isso é impossível. É? Como era impossível você dormir com meu marido? Ajudar a planejar meu acidente? Não, não, você está morta. Isso não é real. Saí de trás da coluna, deixando um feixe de luz colorida dos vitrais cair sobre meu rosto. O rosto dela ficou cinzento. Ela tropeçou para trás, fazendo o sinal da cruz. Você não é real. Você não é real. Ah, eu sou bem real, eu disse, dando um passo lento na direção dela. E toda a evidência do que você e Renato fizeram também é. Cada mensagem, cada encontro secreto, cada centavo que vocês roubaram. Por favor. Ela sussurrou, com as mãos voando para a barriga protetoramente. Desculpa, a gente pode consertar isso. Consertar isso? Eu ri, um som frio e vazio. Como vocês consertaram meus freios antes de sugerir aquela trilha? Os olhos dela se arregalaram em choque. Isso foi um blefe, um detalhe que inventei. Mas a reação dela confirmou que eles tinham considerado outras formas de se livrar de mim. Foi ideia do Renato, ela soluçou. Eu tentei impedir ele. Essas mensagens dizem o contrário, eu disse, me aproximando até ficar bem na frente dela. Mas não se preocupe, não estou aqui para te machucar. Me inclinei, com a voz baixando para um sussurro conspiratório. Estou aqui para te prometer uma coisa. O quê? Ela choramingou. O dia de casamento perfeito que você merece. Sorri e ela recuou em terror. Durma bem, irmã. Te vejo no altar. Voltei para as sombras justo quando minha mãe retornou com um copo de água. Daniela estava hiperventilando. Mãe, eu vi ela. Eliana está viva. Ela estava aqui.
Não seja ridícula, minha mãe disse. Mas eu podia ver que as mãos dela tremiam. Você está só nervosa. Do balcão, observei minha mãe levar minha irmã histérica e soluçante embora. Meu celular vibrou de novo. Era Mendes. Renato caiu na isca. Está tentando mover dinheiro entre contas agora. Perfeito. Deixa ele cavar a própria cova um pouco mais fundo. Na noite anterior ao casamento, eu estava no quarto de hóspedes de Bianca. O ar estava grosso de expectativa. Na cama estava a caixa de joias da minha avó, uma das poucas coisas que minha mãe tinha esquecido de vender. Bianca entrou com 2 taças de vinho. Está tudo pronto, ela disse, com a voz uma mistura de empolgação e nervos. Mendes tem equipes em todas as saídas. Gustavo plantou os documentos financeiros alterados no escritório do Renato para a Polícia Federal encontrar. Até sua mãe cumpriu com as mudanças finais no mapa de assentos. Ela hesitou, girando o vinho na taça. Tem certeza disso, Eliana? Isso vai destruir eles. Completamente. Abri a caixa de joias e puxei o anel de safira da minha avó, aquele que eu deveria usar no meu dia de casamento. Eles tentaram me matar, Bia, eu disse, com a voz baixa e firme. Roubaram minha vida, meu dinheiro, meu futuro. Amanhã, eles vão saber exatamente como isso se sente. Bem nesse momento, meu celular tocou. A tela mostrava o nome de Daniela. Nós duas olhamos. Atende, Bianca insistiu. Descobre o que ela quer. Coloquei no viva voz. Alô, irmã. Eliana, ela disse arrastado, com a voz grossa de álcool e lágrimas. Eu sabia que era você na igreja. Não estou louca. Tendo uns nervos pré-casamento? Eu perguntei friamente. Por favor. Ela começou a chorar, um som desesperado e patético. Não faz isso. Seja o que for que você está planejando para amanhã, só não faz. E por que eu não deveria? Por quê? Porque estou grávida, ela soluçou. Por favor, Eliana, pensa na sua sobrinha, ou sobrinho. Apertei o celular mais forte, com os nós dos dedos brancos. Você quer dizer o bebê que concebeu com meu marido enquanto eu supostamente estava morta? O bebê que planeja criar com minha herança roubada? Eu amo ele, Eliana. Nunca quisemos te machucar. Sério. Aquelas mensagens sobre a trilha sugerem o contrário. Eu retruquei. Houve um momento de silêncio. Depois ela sussurrou. Aquilo foi ideia do Renato. Ele disse que ia aparecer um acidente, que poderíamos ficar juntos sem ninguém julgar. Eu fui fraca, fui burra, mas tenho pagado por isso todo dia. Eu te vejo em todo lugar, Eliana. Nos meus sonhos, nos espelhos. Não consigo escapar do que fizemos. Ótimo, eu disse, girando o anel da minha avó no dedo. Então amanhã deve parecer bem familiar. Desliguei enquanto ela começava a implorar de novo. Ela parece apavorada, Bianca disse, me observando com cuidado. Ela deveria estar, eu respondi, andando até uma capa de roupa pendurada na porta. Abri o zíper, revelando o vestido de noiva original da minha avó. O verdadeiro. Bianca ofegou. Como você conseguiu isso? A neta da Madalena trabalha na lavanderia, eu expliquei, passando a mão na renda vintage. Ela trocou eles na semana passada. Daniela vai descobrir amanhã de manhã que a versão alterada sumiu. E esse aqui não vai servir. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Mendes. Renato acabou de tentar esvaziar todas as contas. Tudo congelado. Ele está em pânico. Outra mensagem, dessa vez de Gustavo. Ele está bebendo pesado no bar do Jimmy, falando em fugir. Devemos impedir? Não, eu disse com um sorriso sombrio. Deixa ele aparecer de ressaca. Vai deixar tudo muito melhor. Uma batida na porta nos fez pular. Era minha mãe, Helena, com aparência assombrada. Daniela está histérica, ela disse, entrando sem convite. Está ameaçando cancelar o casamento. E isso seria ruim, eu disse friamente. Porque se ela fizer, perdemos nossa chance. A Polícia Federal precisa que eles tentem acessar aquelas contas congeladas amanhã para provar intenção. Olhei minha mãe direto nos olhos. Não se preocupe, ela vai aparecer. O orgulho não vai deixar ela fazer outra coisa. Ela olhou para mim, com o rosto uma bagunça de emoções conflitantes. Eliana, por favor, implorou. Tenha misericórdia, misericórdia. Abri meu celular e toquei a gravação de Renato e Daniela, planejando meu acidente que Gustavo tinha fornecido. Eles tiveram misericórdia de mim? Ela escutou, com o rosto ficando mais pálido a cada palavra. Quando terminou, ela afundou pesadamente na cama. Eu não sabia, sussurrou. Nunca pensei.
Agora você sabe, eu disse. E amanhã, todo mundo vai saber também. Acompanhei ela até a porta. Esteja na igreja às 10. Use algo festivo. Afinal, é o dia do casamento da sua filha. Depois que ela saiu, desliguei meu celular. O palco estava montado. Eu precisava estar bem descansada para o grande dia da minha irmã. Os sinos da igreja bateram 12:00 e o caos explodia na suíte da noiva. Observei através de uma fresta minúscula na porta que eu tinha deixado aberta, com o coração batendo num ritmo constante. Esse não é o meu vestido. O grito de Daniela ecoou pelos corredores de mármore. Ela segurava o vestido de noiva original, sem alterações, exatamente como eu tinha planejado. Mas isso é impossível, minha mãe disse, fingindo confusão perfeitamente. Mandamos alterar na semana passada. Não consigo usar isso. Nem passa nos meus quadris. Estou grávida, pelo amor de Deus, ela gritou. Vários convidados que passavam pararam e olharam, com os olhos arregalados. A gravidez dela não era para ser pública ainda. A primeira rachadura na fachada perfeita deles. A coordenadora do casamento correu passando por mim, parecendo frenética. 15 minutos até a cerimônia, ela sibilou no headset. Escapuli da porta e fui para minha posição atrás do grande órgão da igreja, escondida por sombras e cortinas de veludo. Os convidados começaram a entrar, um mar de vestidos pastéis e ternos escuros, todos murmurando sobre a comoção que tinham ouvido. Vi Renato no altar, balançando levemente. Ele estava pálido e suado, claramente de ressaca. Gustavo estava ao lado dele, interpretando o papel de padrinho solidário, enquanto segurava o braço dele para mantê-lo firme. A música começou. As grandes portas de madeira no fundo da igreja se abriram. Apesar de tudo, os convidados se levantaram e viraram, uma resposta condicionada. Daniela começou a andar pelo corredor. Ela usava um vestido reserva encontrado às pressas, um simples tubinho branco que não escondia nada da condição dela. Ela não era uma noiva radiante. Parecia apavorada, com os olhos percorrendo a igreja, como se esperasse ver um fantasma em cada canto. Ela chegou ao altar. O padre começou seu discurso, com a voz monótona sobre amor, honra e matrimônio sagrado. Cruzei o olhar com o da minha mãe do meu esconderijo. Ela me deu um aceno quase imperceptível. A hora tinha chegado. Se alguém tem motivo para que esses dois não sejam unidos em santo matrimônio, entoou o padre, com a voz ecoando no silêncio repentino, que fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio se estendeu por um batimento. 2, 3. Então, eu saí de trás do órgão. Meus saltos clicaram no chão de mármore, o som agudo e alto na igreja silenciosa. Todas as cabeças se viraram para mim. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Renato tropeçou para trás, com o rosto frouxo de incredulidade. Daniela deixou o buquê cair, com as flores se espalhando pelo chão. Andei devagar pelo corredor central, com um leve sorriso nos lábios. Desculpem o atraso, eu disse, com a voz clara e firme, carregando facilmente pelo silêncio atordoado. O trânsito estava assassino. Isso não é possível, Renato gaguejou, apontando um dedo trêmulo para mim. Você está morta. Nós nos certificamos. Ele se corrigiu, mas era tarde demais. Suas palavras, sua confissão acidental, pairaram no ar, condenando ele completamente. Vocês se certificaram? Eu perguntei, erguendo uma sobrancelha enquanto chegava à frente da igreja. Como se certificaram que a trilha estava escorregadia depois da chuva? Como se certificaram que eu fosse sozinha? Eliana, por favor. Daniela sussurrou, afundando de joelhos, com o rosto uma bagunça de lágrimas e rímel borrado. Não aqui. Por que não aqui, Daniela? Eu perguntei, com a voz se elevando. É minha igreja também. O vestido da vovó que você tentou usar. Meu dinheiro pagando por tudo isso. Fiz um gesto ao redor para os arranjos florais extravagantes e os convidados atordoados. E meu marido, eu disse, virando para encarar Renato, que você está tentando casar. Como se fosse uma deixa, as portas principais da igreja se abriram de novo. O detetive Mendes entrou, seguido por 2 policiais uniformizados e 2 agentes da Polícia Federal de ternos escuros. Falando em dinheiro, continuei, com a voz ressoando com autoridade. Renato, você gostaria de explicar para todo mundo como tem gastado o pagamento do meu seguro de vida ou como pagou suas dívidas de jogo? Ou devemos simplesmente perguntar à Unidade de Crimes Financeiros da Polícia Federal
Pânico brilhou nos olhos de Renato. Ele correu, tentando fugir pela porta lateral, mas os agentes foram mais rápidos. Eles o derrubaram antes da metade do caminho, algemando ele enquanto lutava e xingava. E Daniela? Eu disse, virando para minha irmã, que agora era só um monte encolhido no chão. Devemos contar para todo mundo sobre as mensagens, sobre como você ajudou a planejar meu acidente. Eu nunca quis. Ela soluçou. Mostrem para eles. Eu chamei para Bianca, que estava no coro. A grande tela de vídeo que tinha sido montada para mostrar fotos do casamento ganhou vida, mas em vez de fotos sorridentes do casal feliz, as próprias palavras deles apareceram em texto gigante e condenatório. A trilha deve estar escorregadia o suficiente. Certifique-se que ela vá sozinha. Você tem certeza disso? É a única forma de ficarmos juntos. Confia em mim. A multidão ofegou enquanto lia. Os sussurros viraram gritos de indignação. Minha mãe, vendo seu mundo desmoronar, se levantou. Eliana, chega. Chega, eu me virei para ela. Como forjar o testamento da vovó para roubar minha herança foi chega. Não se preocupe, mãe. A Polícia Federal tem algumas perguntas para você também. 2 policiais se moveram na direção dela, e ela desmaiou direto no banco. Daniela vomitou num vaso decorativo. Toda a cena foi um desastre lindo. Vocês veem. Eu me dirigi aos convidados atordoados, com a voz cheia da fúria justa que segurei por tanto tempo. Isso era para ser meu final feliz. Meu marido, minha casa, minha família, mas eles tentaram me matar por isso. Os agentes agora levavam um Renato algemado de volta pelo corredor. Nós podemos explicar, ele gritou desesperado. Ah, vocês vão ter bastante tempo para explicar, eu disse calmamente. Para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para um júri. Andei até o prato de coleta perto da porta, onde os agentes o seguravam. Tirei o anel de safira da minha avó do dedo. Lembra como você sempre disse que eu era confiante demais, ingênua demais? Olhei direto nos olhos dele. No final, aprendi com os melhores sobre traição. Deixei o anel cair no prato de latão. Aterrissou com um tilintar suave. Considere uma doação. Eu disse ao padre que olhava, atordoado. Deus sabe que vocês 2 precisam de orações. Enquanto eles eram levados embora, uma Daniela algemada e chorando, e um Renato lutando e xingando, Bianca apareceu ao meu lado. Valeu a pena? Ela perguntou baixinho. Observei enquanto os carros de polícia se afastavam, com as sirenes começando a uivar. Vi os repórteres que tinham sido avisados correndo para dentro, com as câmeras piscando. Olhei para o bolo de casamento tombado, uma metáfora perfeita para o dia. Eles tentaram roubar minha vida, eu disse, endireitando meu blazer. Eu diria que isso foi exatamente o que eles mereceram. Os degraus do fórum estavam lotados de repórteres enquanto Renato e Daniela eram levados algemados depois da sentença alguns meses depois. Observei do outro lado da rua, tomando café com Bianca e o detetive Mendes. 15 anos cada, Mendes disse, tomando um gole do próprio café, mais restituição total de todos os bens roubados. A promotora disse que foi uma das condenações mais fáceis que ela já conseguiu, especialmente depois que Renato tentou culpar tudo na Daniela durante o julgamento. Observei minha irmã tropeçar nos degraus. A barriga dela estava mais visível agora, embora uniformes de prisão não fossem particularmente lisonjeiros. Ela seria transferida para uma unidade diferente com ala materno-infantil. O pensamento daquele bebê, minha sobrinha ou sobrinho, nascendo na prisão era complicado. Tentei não pensar muito nisso. E minha mãe? Perguntei. Prisão domiciliar e liberdade vigiada, dada a idade e saúde frágil dela, Mendes checou suas anotações. Ela teve que vender a casa para pagar de volta o espólio que fraudou. Sua herança completa foi restaurada. Ele me entregou um envelope. A Polícia Federal terminou de processar suas contas. Isso é tudo que roubaram, mais juros e multas civis. O número dentro me fez piscar. Eu era uma mulher rica, mas o dinheiro parecia secundário. Bem nesse momento, Gustavo correu até nossa mesa. Ele tinha testemunhado contra Renato e agora tentava reconstruir a própria vida. Você precisa ver isso, ele disse, me entregando o celular. Minha mãe, parecendo frágil e velha, dava uma entrevista televisionada da sala dela. Eu falhei com as 2 filhas, ela disse, com a voz fraca. Escolhi o lado errado. Acreditei nas histórias erradas. Se Eliana nunca me perdoar, vou entender. Desliga, eu disse.
devolvendo o celular. Já tinha ouvido desculpas suficientes. Você teve notícias da Daniela? Bianca perguntou gentilmente. Só cartas, dizendo que sente muito sem parar. Ela pediu para me ver. Não, eu disse firme, observando o último carro de polícia se afastar. Ela perdeu esse direito quando ajudou a planejar meu assassinato. Algumas coisas não merecem perdão. Me levantei, sentindo uma inquietação repentina. A raiva que me alimentou por meses tinha esfriado, deixando um tipo estranho de vazio no lugar. Estou cansada, admiti, cansada de estar com raiva. Então para, Bianca disse, apertando minha mão. Você recuperou sua vida, Eliana, seu dinheiro, sua liberdade. Não deixa eles ocuparem mais espaço na sua cabeça. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Madalena, a mulher que tinha me salvado. A cabana está sempre aberta se você precisar de paz. Paz. Que conceito. De repente eu soube exatamente o que precisava fazer. Comprei uma passagem, eu disse, com um sorriso verdadeiro se formando no meu rosto pela primeira vez em muito tempo. Para onde? Bianca perguntou. Nova Zelândia. Aquela viagem de trilha que eu sempre quis fazer. Pareceu adequado. Recomeçar num lugar conhecido por suas trilhas bonitas e traiçoeiras. Reclamar a própria coisa que eles tentaram usar para me destruir. Você está fugindo? Gustavo perguntou. Não, eu disse, sentindo um peso sair dos meus ombros. Estou seguindo em frente. Eles vão estar na prisão. Minha mãe vai viver seus dias em prisão domiciliar. O dinheiro voltou para onde pertence. Era hora de escrever minha própria história agora, uma sem vingança em cada capítulo. Olhei para minha mão. Eu tinha recuperado o anel de safira da minha avó do prato de coleta da igreja. Nunca foi sobre o dinheiro ou o anel em si. Era sobre a verdade. E agora, a verdade estava exposta. Coloquei o anel no dedo. Parecia certo. Enquanto eu me afastava do fórum, deixando meus amigos e os fantasmas do meu passado para trás, senti uma sensação de liberdade profunda. À minha frente estavam montanhas para subir, trilhas para explorar e uma vida recuperada. Uma vida que eu viveria nos meus próprios termos. Dessa vez, ninguém escreveria meu final além de mim.